Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao componente curricular Sociologia. Eu sou o professor Dário Pinheiro e vou ficar com vocês nesta aula de número 5, que vai tratar de revisão e avaliação dos conteúdos expostos na nossa unidade de número 1. Então, vamos iniciar com a nossa revisão. Tratamos em nossas aulas, na unidade 1, de Sociologia. Claro, é o nosso componente curricular. E falamos da importância deste componente na educação básica, sim, na formação do indivíduo. Qual a importância que o componente curricular Sociologia vai ter para os nossos estudantes? E nós vimos que a importância da Sociologia é, sim, trazer um aluno crítico, um indivíduo que possa contribuir para a sociedade, que possa perceber o mundo de uma forma mais balizada por conhecimentos científicos, compreendendo o seu contexto social e tudo aquilo que o envolve. A sociologia, ela nos ensina que aquilo que encaramos como natural, como inevitável, bom ou verdadeiro, pode não ser bem assim, e que os dados de nossa vida são fortemente influenciados pelas forças históricas e sociais. Os homens fazem a sociedade também faz os homens. Partindo desse princípio, cabe a nós, indivíduos, pessoas, cidadãos participantes, compreendermos tudo que nos envolve, para podermos participar de forma mais adequada, de modo a trazer benefício não só para mim ou para você, mas para toda a coletividade. E para isso, nós apresentamos para vocês um conceito de um autor norte-americano, que foi o conceito de imaginação sociológica, que é uma forma de perceber a sociedade. A imaginação sociológica é a prática de sermos capazes de nos afastarmos do pensamento. Vejam aí que está entre aspas, nos afastarmos do pensamento, das rotinas familiares de nossa vida diária. Para quê? Para olhá-las com olhos novos e críticos. É desta forma que esse autor ele vai trazer este conceito de imaginação sociológica para percebermos o que está à nossa volta com novos olhares. E esta ideia, gente, ela veio fundamentada em um livro. Deixa eu ver, está aqui na nossa estante, é o livro de Charles White Mills. É, esse aqui mesmo, olha só. Imaginação Sociológica, de Charles White Mills. Neste livro, o autor ele consolida a sua ideia. E de forma bem simples, nós vamos trazer para vocês que Charles White Mills diz que a imaginação sociológica ela é a consciência viva da relação entre a experiência e a sociedade em geral. Desta forma, ele consolidou o seu conceito de imaginação sociológica, que é justamente a capacidade de ver as coisas socialmente e como elas interagem e influenciam umas às outras. E para ter uma imaginação sociológica, uma pessoa deve ser capaz de se afastar da situação e pensar de um ponto de vista alternativo. Essa habilidade, gente, ela é fundamental para o desenvolvimento de uma perspectiva sociológica do mundo. E aí você pode nos perguntar, o que é pensar alternativamente? Vamos guardar o nosso livro, agora que nós já tivemos esse contato, esse primeiro contato com a imaginação sociológica, o nosso livro vai voltar para a estante e vamos mostrar para vocês o que é pensar
alternativamente. Vamos lá, rapidamente, para rememorarmos. White-Mills propôs sua versão ideal da prática sociológica, que dependia da importância de reconhecer como experiência individual e a visão de mundo são produtos tanto do contexto histórico em que se situam, quanto do ambiente imediato, cotidiano, em que o indivíduo existe. Então, pensar alternativamente para a imaginação sociológica é compreender o seu contexto e perceber as relações que existem neste contexto, tendo a consciência e a percepção de que você também faz parte deste conceito, deste contexto e desta sociedade. Olha que interessante, tudo se relaciona. E para entendermos na prática como funciona a imaginação sociológica proposta por Charles White-Mills, nós trouxemos para vocês um exemplo clássico e muito simples. Trouxemos aí para você o exemplo de tomar um cafezinho. Lembram que aí o Durkheim tomou um cafezinho conosco? Mas, gente, esse simples ato de beber uma xícara de café tem muita coisa envolvida. É possível debruçar o olhar sociológico para este simples momento, que não é tão simples, de tomar uma xícara de café com um amigo, como nós tomamos com o Durkheim. E aí, nós poderíamos argumentar que o café não é apenas uma bebida, mas sim um valor simbólico, como parte dos rituais sociais do nosso dia a dia. Portanto, faz parte do nosso cotidiano aquela xícara de café, ou pela manhã, ou no final da tarde. E, frequentemente, o ritual de beber café é muito mais importante do que o ato de consumir o café em si. Olha que interessante, pensar alternativamente para uma atividade que é do nosso dia a dia, como o exemplo que nós trouxemos para vocês de tomar um cafezinho que envolve aí a plantação do café pelo agricultor lá no campo, depois a indústria pega esse produto bruto, que é o café, transforma ele em um produto que possa ser comercializado, vai para a comercialização, chega aí no seu quiosque, no supermercado, aí na padaria, você vai lá, compra esse pó de café, faz o seu café e pronto, cumpre o ritual. É tão bom, o amigo chega, vamos tomar um cafezinho? Então vejam que não é muito bem o café em si, mas o que ele representa. E olha, essa cadeia sociológica que a imaginação sociológica nos permite perceber neste produto e nesse ato, que é tomar um café. Faça esse exercício, continue exercitando e você vai ver que tem muita coisa envolvida na nossa sociedade. E continuando aí com as nossas aulas, nós tratamos também de antropologia. Epa, a aula foi de sociologia, mas para nós entrarmos no próximo assunto, temos que entender que a antropologia ela busca compreender como o ser humano se tornou o que ele é. Portanto, o antropólogo busca as raízes do ser humano, estabelecendo, assim como uma história, um estudo do passado para compreender quais foram essas origens. Isso é feito de maneira física ou biológica, social, cultural e até linguística, dependendo de qual vertente da antropologia estudada e de qual método é utilizado pelo antropólogo. Sabendo que é antropologia, agora a gente pode fazer esta relação entre antropologia e sociologia, que são justamente aí o momento da história em que essas duas ciências vão se fundir, vão se aproximar com um objetivo bem específico. Os primeiros estudos da sociologia e os primeiros estudos antropológicos eram extremamente etnocêntricos.
Não esqueçam que etnocentrismo é a forma de pensar que só os seus valores e o que você sabe é que é importante. O que o outro sabe não tem valor. Ou seja, eles analisavam naquele momento histórico as culturas diferentes com base no ponto de vista de uma pessoa imersa na cultura europeia. Se não fosse europeu, era atrasado. Com isso, os europeus visavam mostrar que a sua cultura e o seu desenvolvimento eram superiores às demais sociedades, como no caso, as nossas sociedades dos povos originários, colocando então a colonização como movimento necessário para civilizar o mundo. Olha que interessante, né? Para que aquelas sociedades que não eram europeias, elas fossem civilizadas, porque, tendo esse prisma do etnocentrismo, elas eram atrasadas. E nós sabemos que isso não é verdade. Então, com base nesse conhecimento da sociologia associado à antropologia, nós trouxemos para vocês um conceito que está muito próximo aí da união dessas duas ciências, que é o sagrado e o profano, que também está presente em nossas vidas. O sagrado é todo aquele espaço, é todo objeto ou símbolo que tem um significado especial para um grupo ou até mesmo para uma pessoa. Um símbolo que, para nós, na sociedade ocidental, para os cristãos, que é a cruz. Quando se olha uma cruz, este símbolo nos lembra imediatamente a religião cristã, não é verdade? Então tem um valor muito especial. Mas um membro de um povo originário da Amazônia ou de qualquer outro lugar do mundo, ao ver a cruz, será que ela vai ter o mesmo significado? É claro que não. Então percebam que o sagrado traz um valor simbólico a um determinado objeto para uma pessoa ou para um grupo. Do outro lado tem profano, que é tudo o que não é sagrado. Tudo o que não é sagrado é profano. Toda a vida comum do dia a dia, os fatos e os atos da rotina. Então, não é sagrado, é profano. Mas tenham cuidado, porque o que é sagrado para mim pode não ter nenhum significado para você. Então, nós temos que conhecermos para entendermos que, embora estejam juntos, não pode se desprezar a relação que existe para um determinado grupo ou sociedade. Como, por exemplo, os ritos de passagem. Aqui na Amazônia, nós temos alguns ritos de passagem. Em outras sociedades pelo mundo, também nós temos, porque elas marcam um momento da vida do indivíduo naquela sociedade. E os ritos de passagem são aqueles que marcam esses momentos muito importantes das pessoas naquele grupo social. Um exemplo muito claro e muito conhecido aqui na nossa Amazônia é o ritual da tucandeira. O indivíduo só se torna, digamos assim, um adulto, participante da sociedade, daquele grupo em especial dos povos originários, daquela etnia, se ele usar a luva com as formigas tucandeiras. Se ele passar por esse teste, aí sim ele se torna um adulto. Vejam que é um rito de passagem. Ele passa de uma fase para outra. Na nossa sociedade, tem aí os 15 anos da moça, né? Quando completa os 15 anos de idade, faz-se um baile, que é o baile da debutante, e aí apresenta para a sociedade aquela moça que vai sair de uma fase e vai entrar em outra fase da sua vida através do rito de passagem, que neste caso é o baile. Mas temos também muitas manifestações que são interculturais e que são também religiosas dentro da Amazônia. Com o processo histórico que nós vivemos dessa aproximação de diversas culturas do nosso país, nós sabemos que é impossível falar de uma única cultura indígena, assim como é também impossível falar de uma única religião. Cada povo indígena brasileiro
tem seu próprio sistema de crenças, com seus rituais, seus deuses e suas lendas. Algumas das principais características das religiões dos povos indígenas é que, de um modo geral, todas possuem a figura do xamã, o pajé, que em tupi-guarani pode-se falar, eu não sei falar, mas pode ser paiê, né? O xamã é uma figura religiosa muito clássica lá dos povos siberianos, mas é associado também, dada a sua importância no contexto religioso, não só no mundo, mas aqui particularmente na Amazônia. E essas manifestações religiosas, como nós falamos em nossa aula e repetimos aqui, elas estão relacionadas. Temos a presença de várias religiões que conversam entre si. Por isso que é importante você ter esta percepção de que existe todo um quadro religioso que vai unir o pajé, com sua pajelança, com seu modo de entender o mundo, de acordo com a crença de cada povo, de cada comunidade originária aqui do nosso país. E vai juntar a isso também elementos de, por exemplo, da cultura africana. Exatamente. Vejam só o pajé soltando uma fumaça, olha aí, e de repente se aproxima a cultura dos afrodescendentes. São os povos que aqui chegaram. E logo a seguir, o cristianismo, que é representado pela religião católica. Isso demonstra, gente, o pluralismo interreligioso na Amazônia. O papel que a devoção e as festividades aos santos do catolicismo popular exercem sobre a vida e a formação cósmica dos povos da floresta está na relação que está implicada em crenças nos encantados, nas entidades sobrenaturais que habitam as matas, rios, lagos e encruzilhadas dos diversos rios. E dentro desse universo plural, ressaltamos mais uma vez a figura dos pajés, dos benzedores, como os benfazejos curadores, os peritos em controles da força das encantarias afro-indígenas. Todos esses elementos são responsáveis e importantes para a compreensão das identidades locais. Mais uma vez, nós ressaltamos aqui na nossa aula a importância dessa compreensão, desta interreligiosidade, nesse pluralismo cultural dentro da região amazônica, para nós nos compreendermos. Por exemplo, eu poderia trazer aqui os encantas, os encantamentos da Amazônia que existe, que são figuras que nós acreditamos que, concomitante à devoção dos santos católicos, nós cultivamos expressivas crenças em seres sobrenaturais, que são os chamados encantados e entidades que habitam as florestas, as matas, as águas e fazem parte da crença popular aqui dos nossos amazônidas. As pajelanças também são outro elemento, e a pajelança cabocla ela é vivenciada na Amazônia como uma espécie de xamanismo, como dissemos, que é um xamanismo diferenciado do clássico siberiano, onde a figura do xamã realiza uma viagem ao mundo dos espíritos para combater aqueles que estão provocando a doença ou malefício ao seu doente. Este é o xamanismo clássico. Aqui nós temos o pajé, temos também benzeção. Olha que imagem linda que nós mostramos para vocês. Essas ervas com essa água. Isso aí, gente, para os autores que nós vamos mostrar agora, que é Maués e Villacorta, o benzedor se caracteriza como um especialista que, podendo ser também um experiente, alia essa condição, um dom especial que caracteriza a sua especialidade. Saber benzer mal-olhado, quebranto, erisipela e outras doenças suscetíveis à benzeção. O benzedor usa orações fortes e, muitas vezes, água e ramos de ervas para o momento da benzeção. É justamente para fazer
aquela benzeção e trazer aquela cura para aquele problema. Então, estes são os elementos que estão aí muito próximos e associados ao pluralismo interreligioso amazônida. Muito obrigado pela participação de todos. Ficamos por aqui e nos vemos na próxima aula.